Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, contando já desde este momento com a sua participação pelo nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, e também pelo nosso WhatsApp 99588-2374. Repercutindo as principais informações do dia de hoje, a dupla Grenal na preparação para o último jogo antes da estreia da Libertadores. Tanto para o Grêmio quanto para o Internacional, as partidas da próxima rodada do Campeonato Gaúcho serão as últimas antes das suas respectivas estreias na Libertadores da América. O Inter hoje teve um amistoso, um jogo-treino, como queiram, contra o Sindicato dos Atletas, 9-1. Aí eu perguntei para o Bruno, nosso produtor, bom, a notícia importante é descobrir quem é que cometeu o pênalti que permitiu esse gol do Sindicato. E meter só 9 no Sindicato te agrada, José Vec Filho? Boa noite. Bom, boa noite, Maurício. Boa noite, os convidados. Eu acho assim, jogo é jogo, treino é treino, isso aí é válido. Como são várias as experiências que o Internacional vem fazendo no Gauchão. Nós vimos aí o jogo de domingo passado, os colorados apreensivos, que todo mundo quer um resultado elástico. O Caxias foi um grande adversário, né? Então, assim, esses jogos treinos, esses placares são muito enganosos, né? 9-1 no Sindicato, 10-1. Que isso aí, eu não vi o jogo, claro, estava trabalhando, mas provavelmente são feitas todas as experiências possíveis e imagináveis, né? Que é o momento que o treinador tem de realmente ver quem é quem, porque o Internacional está na antevéspera aí de uma Libertadores. Eu acho que o time titular está um pouco desenhado, mas tem vaga no banco e eu acho que está na hora de encaminhar e saber quem é quem, né? O Internacional precisa desses jogos. Eu não vi o jogo, Maurício, mas 9-1 está de bom tamanho. 9-1 contra o Sindicato. Eu acho que os times do Benhur, o Novo Hamburgo, quando ele treinava, o Cruzeiro, metiam 9-1 no Sindicato, né, Benhur? Boa noite. Boa noite aos amigos. Na verdade, isso aí é para dar uma movimentação aos jogadores, né? O placar é o que menos importa. É o que menos importa, até porque tu consegue botar o atleta a se movimentar contra outro adversário, porque às vezes o treinamento só no grupo é meio prejudicial em alguns momentos, principalmente quando há muito enfrentamento, né? Então, para evitar isso, eu até escutei há pouco que foi a equipe reserva, né? Foi os jogadores que não jogaram os 90, e o sindicato faz um bem pro pessoal que não está trabalhando. O sindicato, ele dá uma condição, o Miltinho dá uma condição para esses atletas que não estão empregados, ter confronto contra o Inter, né? Também ter uma oportunidade de estar jogando. Isso é bem bacana. Isso é um trabalho muito nobre do Miltinho. O sindicato é forte quando vai começar as temporadas, porque aí tem muitos atletas que não estão empregados. E quando eles fazem amistosos contra equipes da primeira, da segunda divisão, vários se empregam, né? Então, é a vitrine para muitos. É a vitrine para muitos. Então, claro que para o Internacional os jogadores também se movimentam e é muito bom tu ter ritmo de jogo, né? Treino é muito diferente do jogo, né? Então, consegue num amistoso até de um nível não tão forte, mas consegue dar um bom up nos jogadores. Por esse pensamento de que mesmo um jogo-treino com o Sindicato é importante estar com essa rodagem, Carlos Gil, é que o Grêmio vai ter que buscar um adversário também para um jogo-treino na próxima semana, porque não pode ficar 9 dias sem atuar antes de uma estreia na Libertadores fora de casa, né, Gil? Boa noite. Boa noite. Eu acho que o Grêmio vai acabar trabalhando com o time titular contra o Veranópolis na próxima semana, né? Isso já vai ser o indicativo. Provavelmente o time que vai entrar na segunda-feira já vai ser mais ou menos aquele desenhado para estrear a Libertadores. Pode ter aí alguma dúvida no gol, né? Tem uma certa pressão até da torcida pelo Júlio César, mas o Renato normalmente usa a tal da fila, né? E eu acho que o Paulo Vitor sai na frente. Até agora, para mim, os jogos não foram tão exigentes, né? Mas não vi muita diferença entre os dois, né? Não dá para comparar com o Groi, mas aí goleiro, o Benhur sabe bem, né? O goleiro é a pior posição para entrar, né? Leva um tempo até. O próprio Groi, quando entrou, leva um tempo, era criticado. Né? O goleiro é cargo de confiança. Não, e tem outra coisa, né? O goleiro tem uma coisa muito ali da dinâmica com os zagueiros, né? Quando é que sai, quando é que não sai e tal. Até pouco tempo atrás, vocês vão lembrar, criticavam que os goleiros do Grêmio não saíam, né? E o que era isso? Isso era coisa que vinha muito lá antes do Luxemburgo ainda, coisa que vinha da base. A orientação não sai que os zagueiros dão conta, e às vezes não davam conta, né? Agora os goleiros têm saído mais, mas isso tem muito a ver com a combinação com os próprios zagueiros. Isso leva um tempo para criar um pouco essa mecânica, né? E o goleiro, acho que sente muito mais a falta de ritmo, até porque uma falha do goleiro é gol, né?
uma falha do atacante não é gol, né? Então é diferente, né? Então a penalidade é muito mais forte, né? Eu acho que esses amistosos, muitas vezes, quando pega times reservas, times alternativos, times B, né? Eu acho que eles servem muito mais não para mostrar quem serve, mas talvez para mostrar quem não serve, né? Porque não é só uma questão técnica, mas também uma questão motivacional, né? O cara está querendo cavar um lugar na equipe, ou num banco que seja, entre os 25. E aí, aparece uma oportunidade dessa para jogar, ele não quer jogar, faz corpo mole, não se dedica, bom, já dá um pouco de uma sinalização também de quem está afim ou não, né? Mas realmente acho que o placar num jogo desse é o que menos interessa. É importante ver a movimentação, a própria colocação do jogador em campo, né? Acho que é mais importante do que outras coisas, né? Qual é posições alternativas, e até para testar jogadores às vezes em posições alternativas, né? Será que o jogador esse jogando numa posição diferente... A própria ideia de jogo do treinador, né? Uma maneira de poder mostrar isso, né? E o próprio treinador vê isso, né? Poder ver a ideia de jogo, né? Buscando só uma notícia que é relevante do cenário nacional, o Fluminense hoje, os atletas se apresentaram para o treinamento, mas se negaram a treinar porque estão com salários atrasados. Então imagine, num grande do Rio de Janeiro, que está tendo um certo aporte financeiro nesse momento, está fechando com bons patrocínios, é uma das maiores receitas de TV que nós temos no país, por mais que agora exista um nivelamento maior, mas ainda é uma das grandes receitas. O Fluminense está tendo esse problema de pagamento para os seus jogadores, e não só para jogadores, quando atrasa o salário inclusive do jogador, é porque o funcionário já está recebendo mais tempo ainda atrasado, porque essa fila é longa, tem os terceirizados que são os primeiros que têm os pagamentos interrompidos, então muita gente está tendo dificuldades lá no Fluminense. Já que eu fui para o cenário nacional, quero perguntar para vocês o seguinte: olhando os clubes brasileiros que estão ou que estavam, no caso de São Paulo, na Libertadores, o Grêmio é a equipe que está mais encaixada, é a equipe que está conseguindo os resultados, é a equipe que, de certa forma, está convencendo o seu torcedor. O que isso significa? Que o Grêmio acertou mais rápido, que os outros vão ter dificuldades, apesar de terem, especialmente Flamengo e Palmeiras, elencos mais caros? Significa, como vale a frase do Odair, por exemplo, quando disse ano passado, como começa não é o meio e o meio não é o como termina, que o importante é chegar bem lá no final, não é começar bem, que tem toda uma etapa de crescimento. Como é que vocês veem esse cenário brasileiro, faltando aí menos de 2 semanas para alguns clubes para a estreia na Libertadores? O Renato colocou, né, que o pessoal um pouco eufórico com as apresentações do Grêmio no Gauchão. Eu acho que o Gauchão, óbvio que não vou diminuir as apresentações do Grêmio, porque em vários jogos o Grêmio não só ganhou com folga, mas mostrou uma dinâmica de jogo que convence, né? Isso é importante de ver, né? A gente, quem vai no jogo que não olha só a bola, que não olha só o gol e tal, mas olha a disposição dos jogadores e tudo isso, mas o Renato mesmo colocou, disse, olha, nós estamos começando bem, tal, mas não me interessa isso, me interessa como é que nós vamos chegar lá no final, né? Mas eu acho que o Grêmio tem uma grande vantagem, que eu acho que também em parte uma vantagem do Cruzeiro, que é a continuidade, né? Quer dizer, o Cruzeiro tem o mesmo técnico há 2 anos, o Grêmio quase 3, sei lá, 60%, 80% do plantel principal se mantém de um ano para o outro, né? Isso é uma grande vantagem. Obviamente o Flamengo e o Palmeiras vêm com elencos mais caros e com grandes reforços, mas quanto desses times mudaram no meio do caminho e vão mudar, né? Não só porque daqui a pouco, mas tem muita gente que ficou, mas a fotografia do time titular também mudou, né? Então essa é uma questão que eu acho que tem que considerar. Eu acho que nesse ponto, para a Libertadores em especial, eu acho que o Grêmio e o Cruzeiro saem em vantagem. O Flamengo e o Palmeiras podem confirmar, né? Mas o Palmeiras também teve uma base de trabalho do ano passado considerável. Mas agora já houve várias contratações, né? Eu acho que vai mudar bastante também a fotografia, né? E o Filipão tá há um ano e pouco, né? No Cruzeiro não tem a mesma continuidade. Não, o Filipão não fechou um ano ainda. Não chegou no meio do ano passado. Vai fechar um ano. Vai fechar um ano. Então, quer dizer, ainda tem toda essa questão. Acho que o Cruzeiro e o Grêmio me parece sair em uma certa vantagem pela continuidade. Eu acho que o futebol, para mim, é continuidade. Eu concordo e acresceria ainda de que também tem a continuidade diretiva, que é muito importante, né? Porque o presidente Romildo Bolzan tem tomado decisões acertadas, né? O Grêmio
tem uma paz política que é muito importante dentro do clube. O Internacional vive uma guerra de bastidores, né, com acusações, com sindicâncias, com processo crime. E isso aí, por mais habilidoso que seja o departamento de futebol, não tem vestiário que fique blindado numa crise dessas. Então, não vamos querer aqui ser poeta a ponto de dizer que jogador não assiste programa de TV, que ele não lê jornal, que ele não escuta rádio. Então, tudo que aconteceu no Inter e que está sob investigação acaba desestabilizando um ou outro setor, né? E eu acho que o Grêmio leva uma vantagem ao Internacional em relação a isso, porque o Internacional vive um momento de turbulência, as reuniões do Conselho certamente não devem estar sendo boas reuniões, né? Porque o ambiente é pesado, e aí isso aí se irradia para o vestiário. Como é que você vê esse posicionamento de alguns dirigentes, conselheiros do Inter? Teve 2 posicionamentos que são relevantes para analisar nesse contexto que você falou. O primeiro foi um pedido dentro do Conselho Deliberativo para que se criasse uma comissão permanente, uma comissão de estudo de contratos da base, para evitar algumas questões que muitos falam da base, assim como muitos falavam no futebol, muitos falam da base também, e alguns conselheiros querem evitar isso. E esse mesmo grupo de conselheiros, que aí tem o Dr. Roberto Sigmund, tem o Amarante, o Charlon Fantinel e outros conselheiros dessa corrente política, eles apresentaram uma manifestação deste grupo de conselheiros e sócios ao Ministério Público, pedindo para chamar o Marcelo Tota, que é preparador físico, trabalhou na Ubra, trabalhou no Internacional durante 11 anos, isso dito pelo próprio Marcelo Tota nas redes sociais, em que o Marcelo Tota no Twitter disse, olha, provocando o REC, ou instigando o REC a falar coisas, dizendo que teve dirigente que teve festa de não sei o que paga por empresário e que ganhou um carro zero também de empresários, isso falando de negociações escusas da base. Até que ponto remexer isso atrapalha o time e até que ponto o clube tem que remexer isso, velho? Olha, eu acho que sempre que há um ilícito, né, e ele veio ao conhecimento, tem que investigar, não dá para botar a sujeira para debaixo do tapete. Agora também não dá para estar dando tiro a esmo aí, tem que ser um fato concreto. Se o Marcelo Tota, né, que foi funcionário, que trabalhou lá, ele levantou essa possibilidade, ele tem que ir no Conselho Deliberativo, em uma das comissões lá, reunir e expor qual é o fato concreto a partir daí, porque assim não dá para estar dando tiro a esmo. Olha, investigue a base, isso sim contamina todo um trabalho e toda uma categoria, tem que ser um fato pontual. Ele pode ir lá no Conselho Internacional, procurar a mesa do Conselho, procurar alguns conselheiros, procurar alguma comissão temática do Conselho, né, onde ele possa abastecer com dados que permitam partir de um determinado ponto, porque me parece chutar o balde. A fala dele no Twitter foi a seguinte, ó, abre aspas, fala aí daquele diretor da base que ganhou caminhonete e festa de casamento de empresário, que tem vários lá. Pois é, então ele tem que dizer. Eu sou muito reticente essas coisas, desde que eu participei mais ativamente da gestão, a gestão do Duda em 2009, comecei a participar mais ativamente, desde 2004, 2005 eu vinha auxiliando. Eu sempre dou um desconto muito grande para essas coisas, porque a gente, em 2009, ouviu muita denúncia e foi investigar, não era bem assim. Aí aquela coisa que pega uma notícia de corredor, pegam a informação pela metade, fazem elucubrações e ilações que não tem muitas vezes a realidade, né? O cara aparece de carro novo, já foi algum problema, e assim é um problema. Inclusive, alguns até pode ser problema, mas nem todos. Mas nem todos, né? E assim, também nessas coisas de teoria da conspiração eu sempre fico muito suspeito. Tem um monte de gente envolvida, né? Como é que esse segredo dessas coisas não vazam muitas vezes com... É tipo aquela teoria da... Como é que é? Da área aquela 51 lá dos Estados Unidos, né? Todo filme trabalham 2.000 militares na área 51 e tal, etc. É certo que existe. Nunca ninguém conseguiu uma foto, um pedaço no ET, uma coisa... Eu sou um pouco desconfiado, assim, com teoria da conspiração. Acho que tem problemas. O meio é propício para isso. Por exemplo, quando se fala em lavagem de dinheiro, tem 3 coisas que normalmente o pessoal usa para lavar dinheiro, né? Que é no futebol, se usa
casas de shows e outras coisas, porque tu recebe dinheiro vivo, porque é uma forma de dizer que não foi o cônjuge, cartão de crédito fica mais difícil, né? E coisa do tipo, sei lá, motel, porque o cara paga em dinheiro, ninguém diz que quer dizer que foi no motel, aquela coisa toda e tal, né? Tem ainda mais de se for durante o alimentação dia, usam, né? não tinha uma rede de lanche aqui em Canoas que... Então, quer dizer, claro que são espaços propícios para esse tipo de coisa, mas eu sempre fico um pouco receoso, né? Porque se a denúncia é tão forte, como é que não tem nenhuma demonstração, nenhuma evidência tão cabal de que efetivamente houve desvio? Acho que a gente tem que ficar atento. Para esgotar esse tipo de assunto, eu estava ouvindo hoje a Kelly Matos, e cito a fonte porque a frase foi boa. Ela disse, olha, enquanto eles estavam comentando essa nova fase da Lava Jato, que se nós achávamos muitos 50 milhões em mala do Gedel, hoje acharam 100 milhões. Né? Sim. Então conseguiram achar o dobro e olha que o partido era de oposição, imagina se fosse do governo. Mas aí ela falando, olha, é incrível, essas corrupções no país, tudo é em dinheiro vivo, ou em conta na Suíça. Só no Internacional que eles inovaram e fizeram TED com corrupção. Eu vou te dizer o seguinte, tem um lema até que eu botei no meu perfil no WhatsApp, que é o seguinte: não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Né? Que vai ao encontro do que o Gil disse. Isso vaza. Né? Não existe o crime perfeito. Não tem um cara que tem uma fórmula mágica de diz, olha, tu pode fazer tudo errado assim que vai dar certo lá adiante. Mais cedo ou mais tarde vai brotar a verdade. Então, por exemplo, eu desconfio no futebol, e eu sempre desconfiei lá no Inter, quando um sujeito não é aposentado, não é milionário e passa o dia inteiro dando volta na volta do estádio lá com uma carteirinha de diretor. Vive do quê? Então eu acho que tem figuras que a gente já sabe de antemão que vão pisar no tomate. O cara não tem profissão, se tem não exerce, passa o dia inteiro no estádio, não nasceu em berço esplêndido, não acertou na loteria. Vive do quê? Porque assim, ó, lá, o balcão do Zafra não aceita a carteirinha de diretor do Inter. Tem que botar a grana ou o cartão de crédito. Então assim, ó, essas pessoas que aparecem com aquele discurso que eu quero colaborar no clube, vale para o Grêmio também, vale para o Novo Hamburgo, qualquer time que venha um arrivista, porque surge no futebol, do nada um arrivista, daqui a pouco aterriza um cara com uma vontade enorme de ajudar, né? E tu não sabe de onde saiu. É o colaborador. O colaborador, eu tô aqui só para ajudar, mas meu amigo vive do quê? Esses caras vão se aproximando e é por ali geralmente que a tragédia acontece. Essa questão da base e do futebol, eu acho que tem um lado muito triste nisso. Claro que os pais querem que os filhos sejam jogador e tem muito golpe. Muitas vezes foi ligado a mim, só quero botar meu filho aí, tipo, olha, quando é base tem que ser feito um teste, né? Clube tem teste, no profissional não se pega, né? Principalmente, claro, de algum... não estou falando do Novo Hamburgo, com certeza não pegaria, né? Clube de menor porte, de repente, o Inter e o Grêmio, imagino que não também. Ah, não, mas eu consigo botar um dinheiro. Como assim, cara? Como assim? Consigo botar uma grana para passar meu filho no teste. Como assim, né? Então, eu imagino que isso, tu imagina num nível maior se não tem esse tipo de situação. Olha, tu bota meu menino aí por um tempo, só que se no momento que tu começa a pagar, com certeza não deve ser um bom jogador, eu né? acho, às vezes tem a questão de oportunidade também, ou momento e tal, mas eu acho que tem um aspecto assim, uma coisa é essa coisa essa coisa que vai no limite, obviamente o Vecchio é do direito, sabe isso muito melhor, mas assim, que é uma coisa que é efetivamente um delito, né? E outro que eu não sei se o termo é correto, os chamados quase delitos, né? Quer dizer, na verdade é o tráfico de influência, aquelas coisas não são. Eu acho que isso é mais suspeito no caso do cara que se aproxima. Não, eu vou te apresentar lá o cara do marketing, eu vou te apresentar o treinador da base, aí quem sabe tu me ajuda lá não sei aonde e tal. Eu acho que isso é mais comum, isso e isso a gente pode até discutir até que ponto isso é efetivamente um crime, porque, por exemplo, nos Estados Unidos o lobby, né? Isso é chamado de lobby, isso é regulamentado, né? Então, de uma certa forma, só que daí a vantagem de ser regulamentado é que é transparente, tá explícito, né? E aqui tem aquela coisa eu acho que usa muito essa coisa dos favores, do tráfico de influência, não necessariamente um delito claro como a corrupção ou como porque o volume de atletas que chega num clube como o Inter e Grêmio é muito grande, muito grande. E antigamente, Benhur, a gente via assim, se cometia. Claro que acontecem equívocos de avaliação, né? Como é que foi esse menino do Inter que acabou depois no Santos,
O Lucas Lima. Isso, o Lucas Lima, que saiu daqui, foi liberado e tal. Mas hoje os clubes, mesmo... Acho que o equívoco seria o Ricardo Goulart, que o Inter não quis pagar 1 milhão. O Lucas Lima foi negociado. Não, mas eu digo assim, ele saiu, ele foi meio que liberado sem uma avaliação. Ali foi para compensar a negociação do Damião, porque pagaram muito pelo Damião, que já não estava em alta. Sim, mas assim, ó, que eu quero dizer o seguinte, ó, hoje em dia tu tem uma equipe multidisciplinar que faz a avaliação, então a chance de tu cometer um equívoco e liberar um jogador que tem um potencial alto vai acontecer, mas é menor. Agora, antigamente, sei lá, antigamente eu digo 15 anos atrás, era quase que só a decisão de um cara isoladamente, gostei, não gostei, hoje ele foi mal, né, aquela brincadeira que faziam do Abílio dos Reis, né, jogava a bola, se o cara pegava com a mão, tu é goleiro? Não, então sai, né? Então, quer dizer, mas hoje tem muito mais, as equipes são multidisciplinares, então a chance de tu cometer um equívoco, tem registro disso tudo e tal, etc. Então a chance de cometer um equívoco é muito menor. O número de atletas que vêm para esses clubes mensalmente. Isso seria uma coisa interessante saber para ver que os equipes vão acontecer. Mas eu trabalhei em clube, Gil. Trabalhei muito próximo de departamento de futebol e de base. Trabalhei no Atlético Paranaense, todo mundo sabe. Que é um clube exemplo na base. Mas em determinado momento no Atlético, eu não vou citar os personagens, porque são conhecidos do grande público, enfim. Em determinado período, eu fiquei sabendo de um diretor que chegou no canetaço, é o filho do fulano, dá um salário de tanto na base. Porque tinha o que indicasse. O relatório do DIF, que é o Departamento de Inteligência, indicava pela não contratação ou por uma contratação barata, mas aí chegou o cidadão e isso ainda acontece, mas a chance para acontecer é menor, porque os clubes os processos estão mais estabelecidos, né? Mas eu estou falando de 2014, eu não estou falando de muito longe não, hein? Não, por isso eu disse, ainda acaba acontecendo, mas fica mais explícito, tem processo, tu tem maior controle, tem rastreabilidade dessas coisas, né? Mas eu queria colocar uma coisa, voltando à tua pergunta inicial, e já que nós estamos falando de base, que é o seguinte, tem um elemento importante nessa avaliação dos clubes brasileiros, e que eu acho que a gente ainda não tem a dimensão, que é, por exemplo, mesmo com todos os reforços que o Flamengo trouxe, e o Vecchio colocou uma outra coisa, né? Mudou a direção, tá? Mudou a política de futebol do Flamengo, e a gente ainda não tem a dimensão do impacto que a tragédia essa vai trazer para o Flamengo. Porque, obviamente, que o maior impacto foi o que aconteceu com os meninos, né? Não tem assim como dimensionar um troço desse. Ninguém pode querer se colocar no lugar de um pai ou de um irmão, de uma coisa. Mas eu acho que o impacto é tão grande que mesmo quem não estava diretamente envolvido vai sentir isso. Eu acho que isso vai ser um problema sério. Eu não estou minimizando a tragédia, mas vai ser um problema sério para o Flamengo esse ano, porque isso vai acabar, certamente afetou, a gente veio a entrevista coletiva do Diego, né, que falou, que chorou na entrevista e tudo tal. Então isso vai ter um impacto bastante significativo. Foi visitar os garotos que estavam no hospital. E no lado do Cruzeiro tem uma outra coisa, né? As notícias todas que têm vindo de lá é que o Cruzeiro está com um problema de endividamento também, né? Vai ter que tomar dinheiro para fazer frente às... O Cruzeiro gasta e não tem dinheiro para pagar? Sim, estou falando, a notícia que eu li esses dias é falando de um empréstimo de 300 milhões, né, para pagar em não sei quanto tempo, para poder bancar. O Cruzeiro, Mas vamos economizar pagando as coisas aqui. O Inter diz que pegou 60 milhões na época no Banrisul para economizar no pagamento dos... Tu pega dinheiro numa situação dessa, normalmente é para fazer caixa, né? E esse é o pior. O problema é o fluxo de caixa, né? Porque o Internacional, nessa época eu ainda estava no conselho, né, Maurício? Então o que acontece? Quando o clube faz um orçamento, ele projeta a negociação de jogadores. E naquela época o Internacional dava como certa, quer dizer, com certa não, a grande probabilidade do Dourado ir embora para o exterior. E tu acabas lançando ingresso com negociação de jogadores que acabam não se concretizando, né? E tu começa a gastar. O problema do clube de futebol é que tu gasta sem saber se vai receber ou não, né, velho? Não, mas também... E tem os jogadores que tu comercializa e também não recebe. Também. Né? Porque não há garantia de recebimento. O Colorado teve uma situação que não foi só do Dourado, né? O próprio Valdívia também tinha uma expectativa de... Sim. E ele teve aquela lesão e nunca mais voltou a jogar no mesmo nível depois daquela lesão, né? Então, naquele ano, a bola da vez naquele ano era o Valdívia. E o Colorado tinha, de uma certa forma, se especializado em produzir atacantes, né? Que agora até parece que é uma especialidade que se perdeu. Mas tinha essa... Então, o Valdívia vinha fazendo bons jogos e vinha com a grife de atacantes do Colorado. Sim, e aí teve aquela lesão...
aí isso vira uma bola de neve depois, né? E banco, então, todo o futebol hoje ele é ainda dependente das cotas de televisão, né? Por maior que seja o quadro social, o Internacional tem um grande quadro social, tem um ingresso de receita, mas também tem uma folha de pagamento gigantesca. Então aí todo o clube de futebol ele acaba contando com isso. O próprio Grêmio, que faz uma gestão pé no chão desde que há muito tempo, o Grêmio ele é obrigado a se desfazer de jogadores para fechar o caixa. Claro que tem uns jogadores que ele também não quer, mas o mercado. Como é que tu vai convencer um jogador a não ir para o Barcelona? Né? Como é que tu vai convencer um jogador a não realizar a vida financeira dele e plantar a velhice dele e dos netos dele? Né? Então o dirigente de futebol foi de mão amarrada e o pessoal de fora toca a pedra na geninha. Pô, como é que vende? Não. É que dinheiro não aceita desaforo. E a cabeça do jogador, às vezes, já está no exterior, né? E quando o clube não realiza isso... O jogador se vende quando ele quer, só ver o que aconteceu no caso do Wallace, por exemplo. Sim. Ele decidiu, não vou mais, vou para a Arrascaeta, Cruzeiro, Flamengo. De Arrascaeta. O Edilson, quando foi pro Cruzeiro, botou na cabeça que ia pro Cruzeiro e foi. Não tem como segurar. Senão ele faz corpo mole, começa a inventar, dá migué... Se torna um problema. Começa a sentir desconforto muscular na véspera da viagem. Começa a treinar separado. Isso, dá um desconforto muscular na altura do bolso, assim, mais ou menos, né? Mas assim, ó, o que eu acho é que também, mesmo que não seja o caso, que ele tem um grau de profissionalismo, mas ele fica desmotivado e fica desconcentrado também. Poxa, eu podia estar no Barcelona, no Real Madrid, ganhando o dobro, o triplo, vou ter que esperar mais um ano ou dois e tal. Hoje o sonho é disputar uma Champions, né? Os jogadores querem jogar nos grandes clubes disputar uma Champions, né? Hoje, se tu pegares a mídia toda que é feita em cima da Champions, tu liga a TV, eu comecei a olhar, o Barcelona é uma coisa fantástica, né? O jogador vai ganhar muito mais e ainda vai disputar, né, contra os melhores jogadores do mundo, né? Aliás, esse assunto, Champions League e campeonatos europeus como um todo, me lembram uma discussão que a gente começou aqui no Cadeira Cativa e que é importante ouvir pessoas com muito conhecimento do que acontece nos clubes e também o Benhur que traz o conhecimento de dentro do campo para a gente fazer uma análise mais ampla disso. Hoje, um filho de qualquer um de vocês, ou um sobrinho, um neto, qualquer coisa, ele conhece muito mais os jogadores pelo FIFA, pelo PES e pelo que ele assiste na TV fechada. Hoje, uma criança de uma classe média, média-baixa, não consegue ir a jogo de futebol toda semana. Não tem mais a Coreia, que o pai paga R$1, R$2, R$5 e assiste o jogo ali. Não tem mais o ingresso a 5, 10, 15 reais e isenção para criança. No caso do Grêmio, alguns setores a criança paga já a partir dos 2 anos. Então, existem muitas dificuldades e hoje, se a gente pegar qualquer telespectador que está nos assistindo pela net, por exemplo, ou alguém que fez a configuração dos canais fechados do seu receptor e está assistindo pela Vivo TV, pela Claro TV ou pela Sky, no pacote que a pessoa assina, você que está em casa assinou, que custa R$40, R$50 no mês, você tem os canais básicos de esporte, então você tem o Sport TV, por exemplo. Dependendo do pacote, você já tem a Fox Sports e a ESPN, então você consegue assistir com um pacote, gastando R$100 no mês, vamos dizer. Você assiste Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Campeonato Italiano, Campeonato Francês, Campeonato Alemão. São esses os campeonatos que estão nos videogames para as crianças. Os clubes brasileiros, até as camisas estão no FIFA, mas não os nomes dos jogadores. E hoje a gente sabe de muita gente que conhece os jogadores é pelo FIFA, não é pelo que assiste. Até porque os jogos são atualizados com desempenho em campo toda semana. Até que ponto essa história do pay-per-view não é um tiro do pé no futebol brasileiro? Porque do jeito que as coisas estão, a gente está afastando essa geração mais jovem do estádio e dos clubes brasileiros. Tem um gurizinho de 5, 6 anos que não quer ter camisa do D'Alessandro, não quer ter camisa do Luan, ele quer ter camisa do Messi. Ok, mas isso é uma evolução. Isso mas a gente tem que combater normal. isso, né? Mas como tu vai combater se tu pega agora uma decisão lá do Campeonato Carioca e fecha os portões? Aí aos 30 minutos tu abre os portões. Isso tudo a confusão se deu por causa de que a torcida teria que ficar num lugar ou no outro. É porque os dois queriam usar o tal do setor sul do Aí nós vamos pro nosso gauchão. O Grêmio foi punido e o Inter foi punido. O torcedor não poderia ir com a camisa do clube, mas não era na Arena e nem no Beira-Rio.
era no estádio do interior. Quer dizer, então aquele cara do interior que gostaria de ver o Inter e o Grêmio, ele não pôde. Eu acho que isso bem, vai até para mim numa discussão um pouco. Esses dias eu estava me perguntando sobre, por exemplo, essas punições tanto de torcida quanto de jogadores, por exemplo. Tá? Se a gente pensar um pouquinho mais a fundo, a gente vai perceber o seguinte: na medida em que, por exemplo, deu uma confusão, um jogo lá do Inter com o Juventude, deu uma confusão lá, 2, 3 envolvidos, tal, o técnico envolvido, o Nico Lopes, não sei quem mais, o Potker e tal, etc. Bom, vamos supor que naquele caso ali, o prejudicado, só para fim de exercício, o prejudicado tenha sido o Juventude, tá? Aí o Colorado vai ter 1 ou 2 jogadores punidos que não vão jogar uma ou outra partida contra um adversário do Juventude. Então, na verdade, o Juventude acaba muitas vezes sendo punido 2 vezes, né? Porque, na verdade, ele não só no jogo pode ter sido desfavorecido, como ele vai acabar favorecendo um adversário direto depois. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar bastante nessa questão da punição no futebol. Talvez tivesse na hora de repensar um pouco isso. Esse é um caso que aconteceu agora com os clubes do interior, né? Que não puderam vender ingresso para torcedores de Grêmio, que é o maior torcedor de Inter e de Grêmio, né? Quer dizer, na verdade, foi o clube que não tinha nada a ver com o processo foi punido, né? Então tem que pensar em alguma alternativa para evitar esse tipo de porque como nós estamos falando aqui, é uma coisa lá estabelecido lá na época do John Nash, que é o grande matemático aquele já falecido, estabeleceu a teoria dos jogos, né? Porque assim, a tua reação depende da minha ação também. Mas o que acontece com isso? Eu tenho uma situação em que como todos jogam contra todos, o que tu impõe como punição a um pode beneficiar ou favorecer um terceiro que não tem nada a ser envolvido com aquilo, né? Então, é uma coisa para a gente talvez pensar no longo prazo em como contornar essas punições. Como o Maurício falou, tu compras olha todos os jogos por R$100, mas como é que tu vai olhar um jogo no Fluminense e Vasco olhando a cena que tu viu ali no começo, o jogo, o pessoal brigando, famílias e foguetes, como é que tu vai fazer? Como é que tu vai olhar um jogo, Maurício? Tá espantando o torcedor. A gente está espantando o torcedor. Até aí, nessa linha de pensamento, eu louvo o que a emissora de TV está fazendo agora. Se definiu, por exemplo, que 9h30 é o horário limite para começar um jogo de futebol às quartas-feiras. É um horário justo, quem depende de transporte público consegue ainda. Claro, tem que estender um pouco o horário do Transurb, mas consegue chegar em casa de volta, pelo menos, velho. Mas é um assunto que envolve o futebol brasileiro, de uma maneira geral, e que me preocupa. Eu não sei se daqui a 15, 20 anos os clubes vão ter essa ligação que tem hoje com a minha geração, se eles vão conseguir ter com a geração mais jovem. Porque a gente afasta esse público do estádio. Eu vou te dizer o seguinte, eu vou falar o que pode parecer o óbvio. O problema do futebol brasileiro é o próprio futebol brasileiro. Primeiro, nós não vendemos mais o espetáculo, a gente vende os artistas. Quando estoura um jogador de exceção, na primeira janela ele vai embora. E o torcedor, às vezes, não tem nem o sabor de ver aquele jogador jogar um campeonato inteiro, né? Nós somos desorganizados, né? Essa farra e briga de torcida que afasta as famílias do campo. Esse cai-cai com a conivência dos juízes. Tu olha um futebol, uma Champions League, por exemplo, a bola anda. Aqui a malandragem impera, chega a irritar, até quando é do time da gente. Tem jogador que desaprendeu a jogar em pé. Então, pelo amor de Deus, a culpa é inclusive dos árbitros. O Neymar lá, o que ele sofre lá na Europa. Ele começou a se atirar no chão, os caras começaram a ridicularizar ele. Na Copa, ele foi rotulado como o maior miguezeiro da Copa. E a imagem dele saiu arranhada. Pode escrever que na próxima Copa ele não vai fazer o que ele fez na anterior. Mas aqui a gente acha bonito, é malandragem, é o jogador que se atira, é a falta cavada, impunemente, e a bola não rola. Então o cidadão, torcedor, paga um ingresso caro para assistir luta de judô fardado, porque a maioria do tempo é os caras agarrados no chão. Não te esquece dos goleiros, né? Hoje a maior parada é os goleiros. Os goleiros, que tem aquela regra, ninguém marca o tempo. É muito raro ver um juiz aplicar aquele tipo de infração. Então, eu acho que o futebol, ele precisa se reinventar, né? Existem determinados, no Brasil eu falo, determinados espetáculos que estavam mortos, moribundos, e se reinventaram. Eu vou dar um exemplo, o circo. O circo até pouco tempo estava moribundo.
Aí se reinventou, veio o Circo de Soleil, sem animais, sem judiação, se reinventou e hoje os caras têm 10, 15 espetáculos simultâneos com todas as sessões lotadas. Por que as pessoas vão ir no estádio hoje? Porque tem briga, tem bomba, tem bala de borracha, tem facada, tem quebra-quebra de carro, tem quebra-quebra do patrimônio do clube quando perde. Aí você vai levar o seu filho para ele pegar gosto e quando vê tem que sair com ele correndo de arrasto, porque vem a cavalaria, porque vem os xiita, porque etc. Então, gente, o futebol... por que o futebol inglês chegou onde chegou? Porque a Margaret Thatcher chamou as forças de segurança e disse, com os hooligans, vamos acabar com esses caras. E a borracha pegou eles e acabou a desordem no estádio. Isso é mérito da Dama de Ferro. Então, aqui no Brasil, as forças de segurança têm que garantir o bom convívio no entorno e dentro do estádio. E dentro do campo, os profissionais realmente têm que ser profissionais e não apenas invocar um profissionalismo e ficar caindo, porque eles não ganham para estar deitados. O que tu acha isso aqui do Wagner de Canoas? Ó, boa noite, Maurício. O futebol brasileiro é o quadro da dor sem moldura, como diria o Vecchio. É por aí. O cara tá te citando não, no mesmo mas programa. eu cito aqui, né? É o rascunho do mapa do inferno. O sujeito paga o ingresso e não vê futebol. É incrível isso. E nós, assim, que somos pessoas que ocupamos cargo de conselho, o Benhur é profissional, a gente fica de mão amarrada porque os árbitros talvez não estejam preparados para fazer o jogo andar, né? Vecchio, posso criticar a imprensa? Já que hoje eu estou desempregado, Claro. eu vou criticar. Vai criticar os colegas. Não, uma questão, Maurício, hoje até eu fui numa rádio lá em Novo Hamburgo e eu falei de uma situação que foram eles mesmos que tinham comentado. O futebol hoje ele está ficando feio porque ninguém quer perder, nem se arrisca, né? A maioria dos times são reativos, né? Já começa aí, mas por quê? O caso do Grêmio hoje é um diferencial, né? O Grêmio hoje é um time que joga bonito, joga para cima, criou um sistema e um modelo de jogo que o torcedor gosta de olhar, que o Brasil gosta de olhar o Grêmio, né? A maioria dos times joga para trás, eu não posso perder, vou perder meu emprego, eu vou trocar, e a pressão. E quando um time joga muito feio, mas consegue o resultado, ele é muito exaltado. Não, olha ali, aquele time ganhou, aquele time está chegando. É o estilo gaúcho, é a pegada. Nós mesmos queremos a gente quer imitar o Barcelona, o Real Madrid, os maiores times da Europa, mas a gente não quer jogar. A gente não quer jogar, por isso que o futebol está ficando feio. Vamos pegar na área profissional. Um dos caras que comemorado como um dos maiores técnicos do Brasil é o Muricy. Ganhou 3 campeonatos brasileiros. Ganhou 3 campeonatos brasileiros do São Paulo de 1-0, 1-0, 1-0. 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, aquela coisa toda. Que foi o título do Corinthians com o Carille. Também, mas eu tô pegando o Carille ainda um técnico em ascensão, vamos dizer assim, né? Mas agora, é o único desses em ascensão que deu certo, porque ganhou porque jogou assim. O Fernando Diniz, que tenta um futebol mais propositivo, é super criticado. Mas tem que ter, não dá para ficar sem resultado também, né? Agora, assim, o caso do Muricy, o jogo do São Paulo era tão feio, porque ainda tinha aquela história do Rogério Ceni bater falta, e quem observava um pouquinho mais futebol, observava o seguinte, o São Paulo nunca tomava um contra-ataque. Nunca tomava um contra-ataque. Por quê? Porque tinha que dar tempo do Rogério Ceni bater a falta e voltar para o gol. Então tinha um rodízio entre os atacantes e os meias para matar o jogo. Então nunca era expulso. Não, agora eu vou acabar com um contra-ataque aqui, né? Vou dar um sarrafo no cara, eu tomo amarelo, a próxima é tua. Então o Ceni podia voltar tranquilo pro gol. Que era um jogo feio de ver. Jogo feio. Mas, no entanto, ganhou 3 campeonatos. Né? Eficiente, ganhou 3 campeonatos brasileiros. Era, mas até hoje comemorado. Eu acho que nós temos que querer mais, sabe? Quando a gente vê, e eu estou citando o Grêmio, porque o Grêmio criou uma maneira. Aqui no Rio Grande do Sul, o próprio São José, se tu vai assistir o jogo do São José, é uma pena que é no sintético, né? Porque é um estilo de jogo diferente, principalmente para quem chega ali, né? Para quem enfrenta eles ali, o São José joga para frente. O que eu lamentei é que trocaram o sintético, mas não trocaram pelo sintético do Atlético Paranaense. Também seria muito caro. É questão de custo, né? Mas joga pra frente. Eu acho que é isso que tem que ser cobrado, né? As equipes tentar algo mais. Tu vê o Brasil de Pelotas tentou mudar todo o sistema, trouxe um treinador de fora, paulista, jogadores de fora. Olha a situação que está agora
pegaram um auxiliar que é e sabe qual é que é o modelo que tem que ser feito ali, o estilo de jogo é para tentar reagir. Sempre foi o sucesso com o Rogério Zimmer, né, que tinha um jogo extremamente reativo, né? Até porque aí vem aquela história, o técnico do Brasil, quais eram as críticas antes do campeonato e que se mantiveram porque os resultados não foram obtidos. É um técnico de fora que não conhece o Campeonato Gaúcho, está trazendo um monte de jogador do interior de São Paulo que não sabem nada sobre o nosso futebol, não vai dar certo. Esse era o pensamento. Mas acho que a fórmula do Rogério Zimmermann já não deu certo, né? Nesse retorno dele, eu acho que esse modelo lá no Brasil se esgotou. E ele é candidatíssimo, infelizmente, ao rebaixamento, né? Um time que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, na iminência aí de ser rebaixado, que não é nada bom, né? Eu acho que times desse Até porque já perdeu o Juventude, com essa tradição, né? Com essa tradição do Brasil de Pelotas, nada contra os outros, mas eu acho que é muito ruim pro futebol gaúcho, né? A gente vê um time que está na segunda divisão e que a gente espera que faça uma grande campanha na segunda divisão nacional, está aqui correndo esse risco no regional. Estava falando em fórmula que não deu certo, fórmula que dá certo. Se a sua fórmula em casa não está dando certo, está aqui a solução, né, Júlio Lemos? Grande, Maurício. Suplemento vitamínico e mineral para homens em comprimidos. Formen é a solução. Vitamina do homem. Tudo bem, Maurício? Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite a você ligado conosco aqui no Cadeira Cativa, nesta noite de terça-feira. Estou até perdido, é terça-feira hoje, né? Terça-feira. 7h48 agora, 7h48, horário normal, né? Horário normal, não é mais brasileiro de verão. Tá certo. E o meu recado é para você, meu amigo, que anda cansado, estressado, desanimado, passou o dia todo se arrastando hoje. Você que na sua vida profissional, nos seus negócios e principalmente nos seus relacionamentos, você não está dando conta do recado, não está tendo os resultados desejados, não está sendo mais aquele goleador que você já foi um dia. Isso tudo é sinal do alto nível de estresse que tem atrapalhado demais a sua vida. Você que tem dormido cada vez menos, não consegue relaxar, não consegue descansar, está sempre preocupado, sempre ansioso, a pressão do dia a dia, a correria no seu trabalho, nos seus negócios, você que se irrita facilmente no trânsito, não aguenta mais esse estresse e aí chega em casa e acaba não dando a devida atenção para sua família, não dá mais atenção para a patroa e muito menos para os seus filhos. E tudo isso acaba refletindo diretamente na sua vida sexual. Eu sempre enfatizo aqui, Maurício, mais da metade dos homens, mais de 52% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção. Tem 7 aqui no estúdio, então 3. Pois é, eu tô no Formen, né? Eu já tô garantido com o Formen. Mas é a grande realidade, viu? Mais de 52% dos homens estão sofrendo ou com a maldita e temida impotência sexual, você que está falhando na hora H, ou então a ejaculação precoce, você que está indo rápido demais e está decepcionando a patroa e, claro, se frustrando consigo mesmo. Agora, para você virar o jogo da sua vida, voltar a ser um atleta da vida de alto rendimento, aquele que marca gols, que sai pro abraço, que cai nas graças da torcida, no caso da patroa, você precisa do Formen, a vitamina do homem. Não é remédio, não é um mero estimulante sexual, mas é uma vitamina completa, é um suplemento mineral incrível. Você vai tomar diariamente, o Formen vai revitalizar o seu organismo, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para que você volte a ter a sua autoestima elevada e principalmente qualidade de vida, bem-estar e alto desempenho sexual. Para homens de atitude, é só ligar agora. 0800 646 0505, a ligação é gratuita e quem está ligado aqui no Cadeira Cativa vai adquirir o Formen com baita desconto exclusivo, aquela condição de pagamento extremamente facilitada e a nossa entrega é rápida e discreta em todo o estado. Mas ligue agora mesmo. 0800 646 0505, ligou agora, Maurício, fica gravado o número e amanhã cedo uma consultora retorna a ligação, tira suas dúvidas e manda entregar o Formen aí para você. 0800 646 0505, esse é o segredo do golaço, Formen, a vitamina do homem. Grande Júlio, 0800 646 0505, você liga e amanhã vai adquirir com um baita desconto o Formen, a vitamina do homem moderno. Depois do intervalo comercial, eu quero que o Benhur, o Vecchio e o Dil nos ajudem a desenhar quais times, tanto do Inter quanto do Grêmio, tanto do Grêmio quanto do Inter, vão se encaminhar para a estreia da Libertadores, porque já está chegando. Tem só mais um jogo
do Campeonato Gaúcho antes da estreia das duas equipes na Libertadores. Já voltamos. Sete e 54 de volta com cadeira cativa, recebendo Benhur Pereira, técnico de futebol na ponta esquerda, ao centro José Vecchio Filho, ex-conselheiro do Internacional, e aqui na ponta direita o Carlos Gil, conselheiro do Grêmio. O João de Esteio está na bronca aqui comigo, para variar, está dizendo que o REC está passando fofoca para o Maurício jogar no ventilador, olha que dá processo se não provar, não sei o que eu tenho que provar do que eu falei, eu só li notícia, eu li um documento que foi encaminhado pelos conselheiros do Inter para o Ministério Público. Eu li o próprio tweet do Marcelo Tota, ele que escreveu, tá nas redes sociais, se quiser acessar lá, João, tá nas redes sociais do Marcelo. Eu não sei o que eu tenho que provar. A história das TEDs nos desvios aqui do Inter, quem falou foi o Ministério Público, que teve transferência para conta e batia na conta do empresário, voltava. Eu só estou usando informação pública aqui, João. Mas vamos lá, olha aqui, ó, o Juliano de Canoas. Boa noite, Maurício. Programa pra lá de bom, falando da realidade. E também o futebol tem uns ganhando demais e outros ganhando de menos. Aí é brabo. Eu até estava ouvindo um colega na Rádio Grenal hoje, estava criticando. Dizem que a federação ajuda os clubes do interior com a cota de 1 milhão. Só que dá 13 milhões para Grêmio e para Inter. Primeiro que não é a federação que paga, quem paga é a Globo. Quem decide quanto quer pagar é a Globo. E a gente tem que considerar que aqui no Rio Grande do Sul, os clubes ganham mais do que os ditos grandes do Paraná ganham pelo seu estadual. Aqui o Avenida ganha, o Veranópolis, que fica 3 meses aberto, ganha 1 milhão e pouquinho. Não dá pra dar pau na federação só por dar pau também, né? Eu acho que o Paulista é o que mais paga. Depois o Carioca e o Gaúcho. Os outros depois o Mineiro, né? Mineiro e Gaúcho pros grandes paga a mesma coisa. Eu acho que aqui paga um pouquinho mais pros do interior. O catarinense é pouco, o paranaense eu acho que quase nada, né? O paranaense paga pro Paraná Clube, por exemplo, que é um dos grandes da capital, 900 mil reais. Imagina. O Avenida ganha mais que isso. O Aimoré, que subiu esse ano, ganha quase isso. Não tem como a gente dar pau por dar pau, e óbvio, a Federação Gaúcha vai ter que se reinventar. Já começou agora a transmitir aí de uma maneira online a divisão de acesso, porque o futuro é esse. E os clubes da divisão de acesso vão ganhar 60 mil reais, né? É o valor para a transmissão via Facebook, né? É, uma transmissão por um aplicativo, né? O MyCujo. Olha aqui, ó. Boa noite, Maurício. Teria que fazer uma lava-jato no futebol. Deve ter muita coisa escondida. O gordo da Bom já tá falando aqui que tem a caixa preta de Pandora chamada CBF. Romário tentou remexer na CBF, mas aí começaram a surgir umas contas dele também na Suíça e ficou por isso. Aí o silêncio obsequioso. Nunca mais ele falou nada. Ele tá cuidando só agora de política. Estranhíssimo, né, a atuação do Romário. O problema todo da CBF é que é uma entidade privada, né? Quer dizer, a possibilidade de intervir também não é muito, a não ser que haja o uso de dinheiro público, né? Então aí sim o judiciário pode intervir, né? Agora, em grande parte, eu estava até comentei no fim de semana nas redes sociais, às vezes os clubes do interior se sentem prejudicados, dizem que a dupla Grenal, em especial, nos últimos anos, o Inter tem sido beneficiado pela arbitragem, a crítica ao Noveleto e tal, e etc. Chega na época da eleição, fazem o quê? Reelege o Noveleto. Então, não dá para ficar reclamando. Agora vão eleger o Luciano Oxman. Sim. O Luciano. Mas o Luciano Oxman, embora seja gremista, todo mundo sabe, não é ativo no Grêmio, né? O pai dele, sim, o Zelinho, é uma pessoa bastante antiga no Grêmio, muito gremista e tal. Mas, independente disso, eu me refiro ao fato de que os clubes muitas do interior reclamam dessas situações e, no entanto, acabam apoiando como os clubes fazem em relação à CBF. Né? A própria fórmula do campeonato, algumas questões, os clubes todos assinam. Né? O presidente Romildo tentou levar adiante a ideia da Primeira Liga e aconteceu o quê? Na prática foi boicotado, né? Mas a gente não pode esquecer, eu elogio muito o presidente Romildo, mas a gente não pode esquecer que antes da Primeira Liga dar errado, o presidente Romildo era o articulador da Primeira Liga. Na primeira rodada o Grêmio botou reserva já na Primeira Liga para esculhambar com o torneio.
Isso é fato também. Mas aí tu tem que ver a história do calendário, né? O acerto do calendário é um e depois vira outro. E assim, os clubes continuam, por exemplo, independente se é a Primeira Liga, o Grêmio usou reservas em jogos do Campeonato Brasileiro e coisas do gênero, porque a prioridade, né, era a Libertadores ou a Copa do Brasil, enfim. E aí mas na época da Primeira Liga era Primeira Liga e Gauchão só. E vamos combinar que no Gauchão o transição do Grêmio tinha obrigação de passar de fase. Aí para tu valorizar a Liga... Mas a Liga, o que acabou com a Liga foi a esculhambação do Flamengo, que estava concordando com as cotas e depois voltou atrás. Os clubes não... Os clubes não se ajudam, né? E depois reclamam da CBF, então não tem milagre daí para isso. Isso aí é que nem eu estava acompanhando o governo federal. Muitos elegeram um governo liberal, só que aí tiraram uma taxa de um setor que apoiou o presidente e disseram, não, opa, peraí, liberal, mas liberal com os outros, no meu setor não, filho. E é assim que acontece, né, velho? O futebol, aí eu vou discordar um pouco essa ideia do futebol, CBF, que é dinheiro privado até por ali, né? Porque tem benefícios fiscais, né? O governo vive fazendo projetos de lei para salvar o futebol. Nós temos aí o exemplo do Time Mania, que é uma loteria fracassadíssima, que hoje não paga nem os juros da dívida dos clubes com o INSS. Enquanto o empresário que nos assiste está aí com os fiscais da Receita e da Previdência dando blitz no seu escritório, no futebol está tudo bem. Inventaram uma loteria, a bancada da bola lá na Câmara inventou uma loteria que é secreta, mas que pelo menos evitou as penhoras. Então essa dívida só cresce, os clubes contratam o jogador por 1, 2 milhões por mês, mas não se preocupam em pagar o INSS. Agora vem a reforma da Previdência aí, né, que provavelmente vai punir mais uma vez o torcedor e não os clubes que não recolhem, que fraudam contratos com contratos frios de direito de imagem, né? Porque a maioria dos clubes brasileiros aí, metade do salário é direito de imagem para não pagar encargo. Então, assim, ó, o Brasil ele é todo errado. A gente dá aula e coisa e tal, mas assim, ó, faltou farinha, meu pirão primeiro, né? Então nós vivemos uma crise de moralidade, onde se não tivesse essas loterias secretas para beneficiar o futebol, se os contratos com os jogadores e etc fossem feitos rigorosamente como manda a lei, né? Será que nós estaríamos com a Previdência quebrada? Porque isso aí não acontece só no futebol, também em vários setores do esporte. Então, tem dinheiro público sim envolvido. E a CBF, ela só se preocupa em armar sacanagem, né? Os contratos são com confidencialidade. Eu falo como advogado, quando tu coloca confidencialidade num contrato e não é algum segredo científico ou tecnológico, é porque tem sacanagem. Aí ninguém pode olhar, ninguém pode comentar. Então, eu não gosto disso, mas tem quem goste. Tem quem defenda, né? Com certeza. Mas olha aqui, ó. Tá aparecendo aí na tela o recado da FAC, o seu Wilson lá para negociar com ele. Não precisa de confidencialidade nenhuma. Ele garante que ele tem o menor preço e tá tudo certo, viu, Vecchio? Tem uma pergunta do Jorge Medeiros do Charqueado, que daqui a pouco eu quero que vocês analisem ela. Boa noite. Vocês estão corretos que os clubes não têm condições de brigar com os europeus. Mas como que o Inter conseguiu segurar o D'Alessandro por tanto tempo? Diz o gremista Jorge Medeiros de Charqueado. Olha, Jorge, a tua pergunta Teve uma proposta da China que dizem que veio. Mas eu acho que acima de tudo tem a adaptação do D'Alessandro, né? Que ele encaixou, todo time tem aquele jogador longevo, não sei o que, ele se adapta de uma maneira à cidade, ao ambiente e à torcida, sem falar que até onde a gente sabe, né, o D'Alessandro invariavelmente pegava o avião, tá do lado da Argentina, 1h20 de voo. É muito diferente dele ir lá para a China, né, porque ele tem a família ali. E o D'Alessandro teve na Europa e não se adaptou, né? Não, por causa da família, porque parece que ele tem um voo, uma avó tinha uma questão aí de família, né? Que ele tem um apego. Então, pô, Porto Alegre aqui tu pega um aviãozinho ali, em 1h20, tu tá lá, visita a família e volta. Eu acho que o D'Alessandro deve ter sopesado isso, né? E do outro lado do mundo, e aí onde tudo é mais difícil, 3 dias de avião, para chegar não é fácil. O salário dele aqui no Internacional é um bom salário. É um ótimo, foi um bom salário. Tranquilo. E ele se adaptou. Eu acho que ele tá trilhando um caminho para ser um treinador internacional no futuro, assim como o Renato trilhou para ser o treinador do Grêmio. Está se preparando, fez curso, é identificado conosco,
induvidosamente o maior ídolo do Internacional na era moderna. Olha aqui, velho, vou dar uma dica para vocês que estão bem, estão pensando na saúde de vocês, na saúde da família de vocês. Certamente o pessoal da Frigigold registrou a marca das panelas que não utilizam óleo lá com a Marpa. O seu Valdomiro Gomes Soares, Marpa Marcas e Patentes, registre sua marca e evite piratarias. E essa aqui não tem. As pessoas, outras panelas, outras empresas tentam dizer que tem um antiaderente, não sei o que, tem mais não sei o que lá, mas não chegam nem perto do que é a Frigigold. 4003-4220, tá aí o telefone na tela. Essas são as panelas que não utilizam nenhuma gota de óleo. Para você fazer carne, frango, peixe, ela tem uma camada de mármore de antiaderente, tem toda uma fabricação com tecnologia alemã. E a gente vai mostrar algumas imagens para você que está em casa de como é fácil limpar a Frigigold. O leite, quando queima em uma panela normal, ele gruda, fica difícil de limpar. Já na Frigigold é só passar um papel toalha que tá tudo certo. Você pode fazer carnes, frangos, peixes, nada gruda na Frigigold. Aí o ovo, um molho vermelho, enfim. A batata frita você pega aquela do supermercado, faz na Frigigold sem nada de óleo, daqui a pouco vai aparecer a pipoca. Você faz a pipoca para assistir o jogo, o Benhur estava assistindo o jogo do Barcelona hoje, pode fazer a pipoca na Frigigold sem nenhuma gota de óleo. Você vai cuidar da sua saúde, da saúde da sua família. Cada vez mais nós vemos crianças que têm problemas com obesidade, adultos, jovens adultos que passam a ter esse problema também de obesidade, porque hoje as pessoas, pela facilidade, compram um alimento processado, compram aquele alimento que é fácil de consumir ali. E na Frigigold você pode preparar os alimentos normais, pode preparar uma bisteca, por exemplo. Só coloca a bisteca ali, um salzinho, uma pimenta, uma cebolinha, se você quiser, e você vai fazer na Frigigold, e depois passa um papel toalha, rapidinho tá pronto. E você vai estar, acima de tudo, mais do que deixando a sua cozinha bonita com esse conjunto de panelas, você vai estar deixando a sua saúde melhor, você vai estar cuidando do bem mais precioso que todos nós temos, que é a saúde. 4003-4220. É um jogo de panelas com tecnologia alemã. Se você não quer comprar o jogo, não está com tanto dinheiro quanto o Benhur, não está com limite no cartão agora, você pode ligar lá na central da Frigigold e comprar uma panela e uma frigideira. Pode comprar só a frigideira, pode comprar só uma panela. Olha, fala com o Luiz, fala com o Léo, olha, eu quero experimentar, eu quero ver se a Frigigold é boa mesmo. Eles vão na sua casa, você vai ter a possibilidade de testar a Frigigold, vai ver que não é um efeito de marketing. Eu falo e confirmo todos os dias isso. Eu tenho a minha Frigigold há 4 anos, ela está em estado de nova, o REC tem a dele há 20 anos e segue com a funcionalidade perfeita, e você pode ter pagando, olha, uma prestação mínima. O Luiz e o Léo estavam falando esses dias aqui, o desconto é de quase R$500 no conjunto. Então imagine, você vai ter um baita desconto comprando a Frigigold, mas é só para as primeiras 50 ligações no 4003-4220. É um conjunto que tem 3 panelas, uma panela de 20 centímetros, uma de 24 centímetros, uma de 28 centímetros, além da frigideira de 24 centímetros. Mas repito, você que está em casa, olha, não estou com limite disponível no meu banco de compras, ou não estou com limite disponível no meu cartão de crédito, eu quero pagar em 5 vezes, 6 vezes, só que eu só quero levar uma panela e a frigideira. Não tem problema, fala com a turma do Luiz que você vai ter a melhor negociação. Quer pagar à vista? Tá com a grana no bolso que nem o Benhur? Tem empreendimento em casa, sabe como é que é, né? A filha já tá fazendo franquia, inclusive, de comida americana. Paga à vista, ganha um baita desconto. Quer pedalar, mas não tem o cartão de crédito? Fala com o pessoal lá do Luiz, que eles pedalam em 2, 3 vezes no boleto. Para você que é telespectador aqui do Cadeira Cativa, mas tem que ligar agora, 4003-4220, liga, garante a promoção mais do que especial da Frigigold para os nossos telespectadores aqui no Cadeira Cativa. A gente vai para o intervalo comercial para você poder ligar, deixar o seu número registrado, e na volta, Benhur Pereira, José Vec Filho e Carlos Gil vão desenhar como eles imaginam que Grêmio e Inter estreiam na Libertadores. Já voltamos. Aqui, ó, o César do Maitá, é matéria paga. Ele tá. É do teu escritório, com certeza. Ou lá do Jockey, te conhece, sim, com certeza. Ele aqui, ó, o programa está muito bom. Senhor Vecchio dando uma aula, dá gosto de ver.
Obrigado, César, mas não é do meu escritório. Não é matéria paga? Não é caco, né? Muito obrigado aí pela deferência. Olha aqui, ó. Carlos Burlamarque, por falar em Esse é meu amigo pessoal. falar em advogado. Aqui, ó, amigo Maurício, boa noite. Favor perguntar ao Vequinho se o Odair se segura no cargo em caso de começar mal a Libertadores. E mais, qual técnico que o Vecchio acha melhor para o co-irmão? Ele está querendo derrubar já o Odair, assim como o Lacir Gomes, que está mandando insistentemente desde a semana passada mensagem aqui, ó. Volto a falar sobre o Internacional. A diretoria vai esperar o time fracassar para trocar de treinador. O Lacir quer o Lucha. Ele quer projeto no Inter. Eu respondendo ao Burlamarque, ao Lacir, que eu acho que o Odair realmente entrou num desgaste inexplicável, porque o Internacional conseguiu uma vaga direta para a Libertadores no ano passado e tudo parecia que nós íamos ter uma longa lua de mel com o nosso treinador. O time não está jogando bem no Gauchão, ele já foi homenageado várias vezes na partida contra o Caxias, né? E depois ele colocou o Patrick, que entrou vaiado, e o Patrick fez gol, jogou bem. Então, assim, são aquelas coisas do torcedor, ele é passional. Eu acho que, como tudo no futebol é resultado, se o Odair não for bem, as guias do seguro-desemprego no futebol estão sempre batidas. Só com a data em branco. Isso para qualquer treinador, não é só para o Odair. Não, o Renato não. Tá com as guias do seguro-desemprego. É que tá ganhando, tá chegando num outro certame, tá indo na final, tá mostrando serviço. O torcedor, ele é passional. Ele ganha Libertadores numa semana, perde uma partida no Brasileiro no meio, já vai no alambrado ali. A turma do amendoim não perdoa, né? O torcedor quer vitória permanente, não leva em consideração o nível de competitividade, né? Porque nenhum time hoje consegue ganhar tudo, né? Então eu vejo com preocupação isso, mas ao mesmo tempo eu acho que o Odair pode sim a qualquer momento ser uma vítima desse processo, né? Que já é rançoso no futebol brasileiro, que quando perde, estoura no técnico. Eu acho que às vezes, eu não tenho acompanhado tanto assim o Colorado, mas acho que às vezes também falta um problema de comunicação. A sensação que eu tenho olhando de fora, assim, é que o Odair está aproveitando o Gauchão também para fazer alguns testes, né? Só que se está fazendo isso, ele não está comunicando isso bem, né? E claro que o problema torcedor... pro Odair é que ele está fazendo teste e não está tendo resultado. E o Renato faz teste e tem resultado. Não, mas é diferente. O Grêmio tem um modelo de jogo, um esquema tático muito estabelecido e o Grêmio adotou, isso é uma coisa que muita gente esquece, e eu gosto de recuperar, que eu acho que, por exemplo, o Paulo Tuori, quando teve no... O Paulo Tuori teve no Inter um ano, foi bem e tal. Teve aquele time do São Paulo que ele treinou também, que ele pegou do Otacílio lá, é bom lembrar e tal. Foi bem, né? No Grêmio ele não foi bem, né? Ele não conseguiu, por mais que teoricamente ele tivesse o domínio, ele não conseguiu implantar o modelo de jogo que ele queria. Talvez porque ele não tivesse os jogadores que ele queria, né? Mas o Renato com o Grêmio foi vice-campeão do Brasileiro com, como é que era o nome do volante? Ele era o... Não era o Inciso, como é que era o nome? Jogou também o... Jogou no Inter também? Não, acho que não. Ele jogou só no Grêmio em 2011. Era um volante meio tosco também e tal. E foi vice-campeão. O time de 2011 era limitado. Era o retrato da dor. E ele Como é que era o... Quadro da dor sem moldura. Quadro da dor sem moldura ou o outro que tu usou do inferno. É o rascunho do mapa do inferno. Então, isso, né, fez uma boa campanha e tal. Então acho que isso também é um mérito do treinador, saber que, bom, qual é o esquema de jogo que eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar o 4, o Renato está jogando com 4-2-3-1, joia. Eu tenho gente para fazer isso? Eu tenho o Luan no time? Não tem. Então não dá. Então vou ter que jogar com 4-2-2, com, sei lá, com 4-3-1. 2011, tu estava falando do quê? Do William Magrão? Não. 2010. Começaram a temporada... Era um argentino, Riveiros, tá? Fazia gol e tudo, inclusive e tal. Mas era um jogador limitado hoje. O Riveiros é o quê? Será que joga o Michel? Acho que não. Né? Então, comparando, então, isso tem a ver com isso, mas com o que tu tem à disposição. Mas o Paulo Tuori trouxe junto com ele um conceito que talvez nem é tanto por mérito dele, mas um profissional que veio para base chamado Edson Aguiar. Acho que o Benhur deve conhecer pelo menos de nome. Ele trabalhou na base do Grêmio e implantou o que hoje está sendo chamado da periodização tática, ou seja, todos os times do Grêmio jogam com o mesmo modelo. Então o jogador que sobe da base para a transição, da transição para o profissional, ele sabe qual é o papel, a função que ele tem que desempenhar. Então é fácil, entre aspas, de fazer experiência, porque o jogador que entra ali já sabe o que vai fazer.
né? Então, o time de transição vai treinando no mesmo modelo. Então, o modelo de jogo é o mesmo, né? Enquanto esse modelo estiver funcionando, a gente vai repetir. Sei lá, talvez vai chegar um dia em que esse modelo 4-2-3-1 lá não vai funcionar mais. Bom, vou ter que usar um outro tipo de modelo. Mas isso também favorece, né? Então, é muito mais fácil, né? E uma coisa que é importante, o Grêmio, lá desde da volta do presidente Fábio Koff em 2012, 13, o Grêmio reconstruiu as categorias de base, que começou a dar resultado quando? 15, 16. Convicção do presidente Fábio Koff, né, que nos faz falta, convicção do presidente Romildo, que manteve o trabalho, e aí os resultados começam a aparecer. Um outro projeto legal, Maurício, que é lembrar, que o famoso projeto Cofre, aquele, né, e tal, naquele projeto Cofre estava lá dentro um projeto chamado Lapidar. Esse projeto é um projeto que pega os meninos com 16, 17, 18 anos e que vem, muitas vezes, de clubes menores ou como o Luan, que jogava futsal e tal, etc. E que tem um enorme potencial, mas veio com deficiência num fundamento. Ele tem dificuldade de bater com a perna trocada. Não é que vem cru. Ele não teve uma boa... Ele não teve base. Não teve base. Pega um jogador que eu sempre gostei muito, o Ramiro. O Ramiro, tecnicamente, um jogador limitado, mas ele tinha todos os fundamentos. Ele batia com as duas pernas, ele sabia cobrar um escanteio, sabia cobrar uma lateral, sabia se posicionar e tal. Entende? Então, um jogador com todos os fundamentos vira um jogador, pelo menos, mediano. E isso é uma coisa que o Projeto Lapidar fez. Pegou os jogadores melhores, promissores, que vieram com um defeito ou outro e bota o cara a treinar. O Dil, que é viúva do Ramiro, porque eu sei que adorava o Ramiro, vai nos dizer depois do intervalo quem que vai substituir o Ramiro nesse time da Libertadores. Já voltamos. Oito e 19, de volta com o nosso Cadeira Cativa. Vou mostrar para vocês agora, Benhur, que tá bem, tá com burro na sombra, não voltou a trabalhar porque não quis. E isso é fato. Ele tinha proposta de vários clubes, não voltou porque não quis. O Vecchio nem se fala, o Vecchio, ele tem milhões e milhões de reais aplicados, eu sei, tá com burro na sombra. O Dil nem se fala, mas vocês vão conhecer agora o Paraíso, que é a Praia da Lagoa Cortada, e não precisa nem estar no nível da conta bancária do Vecchio para comprar lá um terreno, um lote ou uma casa na Praia Lagoa Cortada. Confira mais. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí o número do João Laíre na tela para você ligar, reservar o seu lote e obter mais informações para desfrutar do Paraíso, que é a Praia da Lagoa Cortada. 8h20, você que está pensando ainda no que você vai jantar hoje é dia de ir na La Tarantella Pizzaria, a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. São mais de 50 sabores, é ali perto do Jockey, velho, já garante o teu estoque de informações para ir lá. São 50 sabores, tem lasanha, canelone e batata frita também no rodízio. Às terças, hoje, portanto, o valor é promocional. Otto Niemeyer 1465, reservas e teleentrega 30 24 44 41, latarantela com 2ls.com.br. Não importa a sua carga, na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, desempenho e economia. Venha fazer o seu melhor negócio para andar de caminhão novo neste ano de 2019. Conrad Caminhões, Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos, telefone é o 30 34 4000. Respeite os limites de velocidade. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 88, alerta.
Se o seu ar-condicionado em casa ou na sua empresa não está dando conta do calor e a sua conta duplicou, até triplicou de valor, nós podemos te ajudar. A solução para a sua casa, para a sua empresa, para reduzir o brilho e o calor é com a Insufilme. Com essas linhas de películas refletivas, semi-refletivas e aço inoxidável. Produtos com até 12 anos de garantia. Atende na Grande Porto Alegre e no litoral. Ligue e agende uma visita ou receba a cotação via WhatsApp. O telefone é o 30 21 23 23, WhatsApp 996833199, Insufilme na Hoffman 519 em Porto Alegre. A Levebus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino. Através do fretamento compartilhado, a Levebus viabiliza a sua viagem com segurança, conforto e economia. Viagem para Capão da Canoa, por exemplo, pagando praticamente metade do preço. Viagens também para as demais praias gaúchas e Florianópolis com até 60% de desconto. Escolha seu destino, junte-se a um grupo e a Levebus viabiliza a sua viagem. Consulte viagens do feriado de Carnaval, são diversos destinos no site levebus.com.br. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você em centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, aluguéis, condomínios, vendas. É na Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Diariamente das 11 da manhã à meia-noite, sem franquias ou filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133, fac.com.br. O time do Inter para estrear na Libertadores, velho. Antes vou mandar um abraço pro nosso telespectador, fã do REC teu, Maurício, o Igor, frentista do posto BR ali na Otto Niemeyer, em frente ao Fórum da Tristeza. Beleza, Onde eu deixo meu carro quando eu vou. Exatamente. Então um abraço pro Igor aí, que elogia muito o programa e é frequentador assíduo. Meu time para Libertadores: Lomba, Zeca, Moledo e Cuesta, Patrick na esquerda, Edenilson, D'Alessandro e Neilton. Tá, mas como é que é a defesa? Repete aí, por favor. A defesa é Lomba, Zeca, Moledo e Cuesta. Tá. Patrick na esquerda. O Patrick na esquerda. Tirou o Iago e tirou o Wendel. Tirei. Tá. No meio, Dale, Edenilson e Neilton. E no ataque, Nico e Guerreiro. E o Dourado mais no meio. Dourado mais no meio. Esse é meu time para Libertadores. E o teu time do Grêmio para estreia? O Grêmio não tem Quem muito... substitui o Ramiro insubstituível? Para mim, num primeiro momento, é só olhar pelo que o Renato vem fazendo, deve ser o Marinho, né? No primeiro momento, ele teve a chance... Vai faceiro com o Marinho? Uma coisa é ir faceiro no gauchão. Mas qual é a opção que ele teria ali? Só se ele fosse Montoya. jogar... Por exemplo, mas o Montoya não foi bem, né? E eu acho que o Montoya é mais atacante do que outros. Poderia botar ali, mas ele não experimentou ainda, talvez o Tassiano ou um dos meninos ali, talvez jogar com o Matheus Henrique, botar mas eu acho que ele não vai fazer essa invenção. Acho que vai com o Marinho, segurar um pouco mais, talvez o menino ali, o Léo Gomes, pela direita, libera um pouco mais o Marinho. E na frente deve jogar Everton, Viseu e o Luan. Então o time. Eu admiro o otimismo do pessoal. O João de Esteio disse que o Renato cai antes do que o Odair. Pode apostar. Benhur, encerra o programa. Viu? Eu acho que estão duas boas equipes, tirando o Vecchio, que lateralzinho ofensivo, né? O Patrick, né? Claro. Obrigado a todos. Amanhã às 19 horas tem mais. Boa noite.